Olá pessoal, segue o meu canal e ouça a palavra de Deus que vai tocar no seu coração. Filipenses para 14. Diz assim a palavra do Senhor: ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amado, Deus, Ele conhece a nossa estrutura emocional. Na vida, passamos por várias situações a qual verdadeiramente podemos até imaginar: meu Deus, como eu vou conseguir passar por essa situação? Mas se nós for olhar dentro da palavra do Senhor, passamos a perceber que a Bíblia, ela já nos diz que o Senhor, Ele tem uma palavra para nós todos, no nome do Senhor Jesus. Quando nós vimos Salmo 103, quando o salmista Davi, ele diz que o Senhor, Ele é misericordioso, o Senhor, Ele bendiz a minha alma ao Senhor, porque muitas vezes passamos por situações que muitas vezes nós se achamos que estamos só, se achamos que nós não vamos conseguir ultrapassar essa fase tão difícil que a gente passamos hoje. Achamos que o Senhor não está conosco, achamos que nós estamos muitas vezes sem para onde correr e pedir socorro. Mas se nós abrirmos a Bíblia, nós vamos ver Jesus falando por várias vezes: não tema, bichinho de Jacó, não tema, que eu sou o Senhor, vosso Deus, que fala com vós. Eu acredito, meus amados, que o Senhor, Ele tem te abençoado, Ele tem te dado livramento, Ele tem te dado, meus amados irmãos, muitos livramentos aí ao caminho de sua trajetória. Deus tem uma palavra viva para ti, e essa palavra é algo sobrenatural. É uma palavra, meus amados irmãos, que entra sobre a alma, penetra sobre o espírito, e assim você vai sair edificado dentro da presença do Senhor. Sabemos que o Senhor diz: filhinhos, eu vou preparar um lugar, mas não deixarei eu, o Espírito Santo do Consolador, com vós. Amado, se nós for ver aqui no capítulo que eu acabei de ler, a palavra diz assim: ora, o Senhor é Espírito. Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se Deus, Ele está aqui neste lugar, Ele tem plena liberdade de operar e fazer conforme aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Ele quer fazer, meus amados, aquilo que verdadeiramente você está precisando. Porque muitas vezes passamos tribulação, mas vamos meditar no versículo 4, que diz assim, no mesmo 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 8. Olha o que é que a palavra de Deus diz quando nós estivermos passando
por grandes tribulações. Capítulo 4, no versículo 8, 2 Coríntios, diz assim: e tudo somos atribulados, mas não angustiados, e perplexos, mas não desanimados, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Então, meus amados, se a gente for analisar o que Deus ele tem para nós, passamos por todas as situações, mas nós não somos destruídos, porque o Senhor ele está conosco. O Senhor ele tem a capacidade, meus amados, de restituir tudo aquilo que ele quer fazer em nossas vidas. Ele é um Deus, meus amados, que olha para você e diz: seja valente, que eu estou contigo. E a Bíblia diz desta forma, meus amados irmãos: te esforça, que eu te ajudarei. Por muitas vezes o Senhor quer que você te esforça para Ele lhe ajudar. Muitas pessoas pensam que Deus vai derramar a bênção do céu, só Ele deitado na rede, esperando a bênção cair. Não, tu precisa se esforçar, tu precisa correr atrás do teu objetivo. Não espere pelos outros, não espere por palavras de derrota, não. E só o que tem por aí é palavras de derrota, palavras que não vêm edificar a tua fé, palavras que muitas vezes você diz assim: oh, amiga, eu tenho um sonho, e ela pergunta: qual é o teu sonho? Meu sonho é de ser isso daqui. Ah, mulher, não dá para ti não. Gente que não tem motivacional, pessoas que te desmotivam do teu projeto, pessoas que dizem assim: mulher, não dá para tu não, homem, não dá para tu não, como se fosse Deus, porque só quem prevê o futuro é Deus. Seja como a águia, como eu sempre falo aqui neste lugar. Eu sempre vou tocar no assunto da águia. A águia ela não espera por ninguém, não. Eu falo que uma águia, ela é destemida, ela passa sobre a tempestade, ela voa e dá aquele grito dela de destemida. A águia é algo sobrenatural. Muitas vezes eu falo aqui sobre a águia, mas vocês têm que colocar na cabeça que desistir nunca. A águia, nem na hora da morte, ela não desiste. Já falei aqui na semana passada sobre a águia. Mas se você for observar, a águia ela tem um projeto grande, ela tem uma determinação grande, a visão dela é raio laser, ela está lá em cima, ela vê um peixe lá no mar, ela só vai buscar quando é a hora certa e o momento certo. A águia ela não dá seu golpe falso, ele vai lá, busca no momento certo e na hora certa. Nem um pescador, nem um anzol pega peixe como a águia pega. E o mar, vocês já perceberam? A Bíblia fala por várias vezes sobre a águia. Se você for ver o versículo, é a águia. Porque a águia ela é um passo que muitas vezes tem um exemplo para todos os outros passos. Não desiste dos teus projetos, não desiste dos teus objetivos. Deus tem coisas grandes para ti. Até na hora da morte, a águia ela não desiste. Como eu falei aqui na semana passada, a águia, quando ela vai perceber que ela vai morrer, o que é que ela faz? Ela percebe que vai morrer, ela sobe no mais alto topo da montanha, aonde nenhum homem possa conseguir alcançar. E muitas vezes lá no topo da montanha, sabe o que é que a águia faz? Ela pega, despena todas as suas penas, quebra todas as suas unhas e quebra o seu bico. E ali ela espera a hora da morte. Mas só que no momento que ela espera a hora da morte, vai vir a surpresa. E o que é a surpresa? Que as suas unhas começam a nascer, o seu bico começa a nascer, as penas começam a nascer,
e aí a área está renovada de novo. Como a palavra de Deus diz que a área se renova, vossos jovens se renovarão como a águia, e aí a águia se renovou, ela voa, ela vai-se embora, ela dá seu grito de vitória e vai buscar presa. Por muitas vezes a gente tem que ter a noção com que a gente está andando e com quem não está. Você percebeu? Deus diz que a águia se renova, vossos jovens se renovarão como a águia, e aí a águia se renovou, ela voa, ela vai-se embora, ela dá seu grito de vitória e vai buscar presa. Por muitas vezes a gente tem que ter a noção com que a gente está andando e com quem não está. Você percebeu que uma águia, quando ela vai ter um filhote, ela ali fica ali do lado do filhote, ela vai buscar presa e dá na boca do filhote. E quando o filhote completa 2 meses de idade de vida, o águia macho chega, olha para o filhote e diz assim: está na hora de tomar o rumo. Ele começa a desfazer o ninho, eles começam a desfazer o ninho e chama os filhotes para voar. E a águia fêmea começa a ensinar os filhotes a voar. E quando os filhotes voam com a ajuda da mãe, o filhote cai, ela não vai salvar não. Sabe por que a águia não vai salvar? Porque os filhotes têm que tomar de conta de sua vida. Eles têm que tomar de conta, ter responsabilidade de voar só. E a águia ela não vai ajudar. E ela fica só observando. E por que ela não abandona? Porque a empresa é grande. Ela não vai ajudar o filhote dela, não. De maneira nenhuma. Mas também ela não abandona o seu filhote. Porque se vier uma presa grande, ela vai lutar. Para a presa não pegar o filhote. Mas ela não ajuda o filhote. Entendeu? Então, até o momento que o filhote pegar voo, e aí ela abandona o filhote. Sabe por quê? Porque Deus proporcionou para a gente lutar só. Ele está ali do nosso lado, irmão, mas Ele não vai estar todo o tempo ali te conduzindo, não. Você tem que tomar posicionamento de muitas vezes caminhar só e confiar no Senhor, confiar na resistência dEle na sua vida. Essas situações a gente tem que observar. Deus, Ele muitas vezes, meus amados, Ele está contigo. Por muitas vezes pessoas que estão do teu lado, que diz amigo, eu sou teu amigo, cuidado com essas pessoas. Cuidado. Eu não estava acreditando, mas muitas vezes tem pessoas que dizem assim: eu sou contigo, eu sou teu amigo, cuidado. Essa pessoa que diz isso para amigo, eles querem um ponto de confiança tua para ele ou para ela. Sabe para quê? Para ela começar a tentar entrar na tua vida e fazer uma bagaceira. Amado, a Bíblia diz que nós não conhecemos o coração do homem, está lá em Jeremias. Enganoso é o coração e todas as coisas, quem o conhecerá? Tu conhece o teu coração? Eu não conheço o meu, não. Eu não conheço o meu coração. Só quem conhece o nosso coração é Deus. Deus é o único que conhece o nosso coração. Ele é o verdadeiro. Ele é o único que vai abençoar, meus amados irmãos. Então nós temos que confiar no Senhor. É nele que a gente vamos confiar e mais em ninguém. Porque muitas vezes se decepcionamos com pessoas que achamos que estavam do nosso lado e aí não estava. Sabe o que é que a falsidade faz? Eles começam a entrar no meio da tua confiança para dar um golpe no momento que tu tiver passado todas as situações para eles. Isso já aconteceu comigo. Pessoas que eu vou contigo para onde quer que for. Eu vou. Às vezes eu fico até de boca aberta, nos determinados presbíteros, que eu não vou nem dizer nome, que eu conheço lei, dou aula sobre lei, não vou estar colocando nome de ninguém aqui. Então, um presbítero chegava para mim e dizia: me babava demais.
que era uma traíra, era um falso. Muitas vezes chegava no pastor da sede, fazia minha caveira. Para que, meus amados irmãos, confiar em pessoas que muitas vezes dizem que está contigo? Confia no Senhor. Confia no Senhor, Ele é o mais pela tua vida. Ele é o mais. Então começa a colocar a tua vida no altar e dizer: Senhor, coloca na minha frente pessoas que verdadeiramente vão me levantar, vão me levar ao destino da vitória e do sucesso. Meus amados irmãos, aprendemos a andar como pessoas que têm visão de águia e não pessoas que têm visão de porco, porque pessoas que têm visão de porco só enxergam a lama, pessoas que têm visão de águia só enxergam, meus amados, as alturas. E muitas vezes você vai ter sucesso na sua vida. Eu estou aqui pregando coisas material, não, eu estou aqui pregando em geral, espiritual, matéria e tudo, para você ter sucesso no relacionamento, na vida continental, na vida financeira, na vida espiritual. É necessário, meus amados irmãos, obediência em primeiro lugar a Deus e andar nos caminhos dele e tomar cuidado com quem não tem amizade. Tomar cuidado. Você tem um sensor dentro de você mesmo, e você vai identificar: poxa, eu não fui com esse rapaz, poxa, eu não sei por que eu não confio nele. E muitas vezes ele fala de tudo para tu confiar nele ou nela, e aí eu não sei porquê, mas você tem um sensor. Todos nós temos sensor. Eu trabalhei com um homem que muitas vezes eu trabalhei com ele 5 anos com ele, mas eu tinha um sensor. Eu não sei porque eu não confio nele, e ele faz de tudo para obter a minha confiança, mas eu não sei por que eu não confio nele. Eu não sei porquê. Irmão, no dia que eu saí do posto de serviço, fui transferido para o outro. No dia que eu liberei a minha confiança para ele, ele mostrou que verdadeiramente o meu sensor estava certo. O meu sensor estava certo, me alertando: não confia. Mas no dia que eu fui transferido para outro lugar, e eu vi um ponto de confiança para ele, ele mostrou que ele não era de confiança. Irmão, é isso que eu quero dizer para os irmãos: toma cuidado quando você for contar o teu segredo. Amigo, eu quero contar o teu segredo. Toma cuidado. E toma cuidado, tem que ter estratégia. Conta o teu segredo para Deus. Coloca o joelho no chão: Senhor, Deus, estou aqui por isso e aquilo. E o Senhor vai te ajudar. Deus, Ele vai solucionar a tua vida de uma forma grandiosamente. Tenha uma comunhão com Deus, uma vida íntima com Deus. Seja amigo de Deus, e Ele vai lhe abençoar. Ele vai envolver algo na tua vida de uma forma grandiosamente. E eu sei que esse Deus, Ele vai fazer coisas grandes na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Toma cuidado, meus amados irmãos, com quem muitas vezes quer desejar a tua derrota. Olhe para essa pessoa, salmista também diz: Deus, prepara-te uma mesa diante dos meus inimigos. E aí, você tem mais? Senhor, prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Os teus inimigos estão à porta. Os teus inimigos estão querendo a tua desgraça, a tua derrota, que fazer. Ore por eles. Ore. Senhor, tem misericórdia, está ali. Tem misericórdia quem deseja a minha derrota. Tem misericórdia, Senhor. Meus irmãos, a pior coisa que tem é a inveja. A inveja, ela é um mal destruidor. Se você for ver e parar para pensar o que a inveja ela pode fazer, é algo terrível. A pessoa não pode ver você sendo abençoado, já começa a lhe seguir cada vez mais e mais. E mais ainda.
Sabe por